confusão, às vezes até no meio da igreja. Um dos grandes problemas da humanidade chama-se crise de identidade. Isso desde a infância. A maioria das pessoas nasce, se desenvolve e morre sem saber qual o propósito para o qual ela veio à Terra. Sem saber por que ela existe, sem saber qual é a função específica que Deus permitiu ou que Deus criou ela na Terra. Muita gente não sabe. Igreja também precisa entender isso. Então vamos lá. O que significa igreja? Quem estabeleceu igreja? A igreja ela foi criada, não foi por Jesus. Jesus criou a sua igreja. Igreja era um grupo específico, que alguns chamam de eclesia ou eclésia, né, dependendo da forma como pronuncia. E ela foi criada para representar reis. A igreja era um grupo específico de pessoas que estava sempre próximo dos reis. Isso funcionava no meio dos imperadores também, na cultura da Grécia. Depois se estabeleceu na cultura romana. Jesus nasce meio do Império Romano. E quando Jesus nasce, né, já existia essa cultura de igreja. Era um grupo específico que um rei poderia levantar para que ele pudesse disseminar, espalhar, levar a todas as comunidades aquilo que era interesse do reino, aquilo que era interesse do rei. Então, esse era o papel e essa era a função da igreja. Deixando claro, Jesus não criou a igreja. A igreja, repetindo, era um grupo de pessoas específicas de um determinado rei, próximos ao rei, que ouviam a informação, a cultura, os decretos, as decisões do rei e espalhava para toda a sociedade. Toda a sociedade. Não apenas mensagem para um grupo específico. Então vamos lá. Quando Jesus quis criar a sua igreja, ele não podia criar como um profeta, porque legalmente quem tinha a igreja era rei. E as pessoas, então, tinham uma visão específica acerca de Jesus. É por isso que ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí, a informação que se tinha de Jesus lá fora é que ele era um profeta. Elias, Jeremias, João Batista, enfim, um dos profetas. Ele era um dos profetas. Como profeta, ele não podia estabelecer uma igreja. Jesus então diz: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o Senhor diz: disseste bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Essa é a revelação correta. Eu não sou um profeta. Eu posso profetizar, mas eu sou um rei. E não apenas um rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como eu sou rei, eu posso agora, já que se tem essa revelação, já que eu tenho pessoas que caminham comigo, que entendem que eu sou rei, agora, sob esta palavra, edificarei a minha igreja. Agora eu posso levantar minha eclesia, agora eu posso levantar meu grupo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor ainda diz mais: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja bem, a igreja é um grupo específico de pessoas que se aproxima de um rei, que tem uma cultura, e essa cultura ela precisa ser espalhada por toda a terra. A oração que o Senhor nos ensinou é: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então aqui eu já quero quebrar o primeiro paradigma. Tem gente que diz: a igreja agora se metendo com leis, a igreja se envolvendo com esse negócio de leis, a igreja tem que cuidar do seu rebanho. A igreja, ela é estabelecida embaixo de leis. Aliás, a Bíblia não é um livro religioso. Livro religioso é o Alcorão. Livro religioso é o livro de religiões. A Bíblia é um livro de leis. Tanto é que ela é dividida em 2 testamentos. Testamento não tem nada a ver com religião. Testamento tem a ver com leis. O Antigo e o Novo Testamento. Se você for estudar sobre leis, e aí eu falo como advogado, você vai ver que testamento é um documento jurídico. É um documento legal.
Então a Bíblia não é um livro religioso para que a gente fique ouvindo ele dentro de 4 paredes, ali a gente entra em transe, receba uma unção específica, caia na unção, levante, caia, levante, ou simplesmente a gente fica empolgado, emocionado, impactado, alimentado. Ela nos alimenta, ela nos edifica, ela é lâmpada, ela nos fundamenta, mas acima de tudo, a Bíblia é a lei de Deus para nós, que também é lei para ele. É a única lei que para Deus funciona nos céus e na terra. E nós também aprendemos pela palavra que nós temos que seguir a lei dos homens e a lei de Deus. Ah, mas e se tiver conflito? Se a lei dos homens for diferente? Aí nós temos que optar. A Bíblia diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, assim como existe a Constituição, e graças a Deus que hoje a Constituição ela tem fundamento na palavra de Deus no que diz respeito à vida e família, então nós respeitamos a lei dos homens, a lei de Deus, né? Qualquer outra lei contrária à palavra, a Constituição ela tem cláusulas importantes, e tem cláusulas chamadas de cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas. Só que mais forte, mais poderoso, mais profundo para nós que servimos a Deus, que as cláusulas pétreas da Constituição são as cláusulas eternas da palavra de Deus, imutáveis, incomparáveis. Essa palavra não pode mudar, ela não muda, tudo muda. Tem gente que diz, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. Não, a palavra de Deus não é nova a cada manhã. O que é novo a cada manhã são as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã. A palavra de Deus não passa. O Senhor diz, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode mudar rei, pode mudar governador, pode mudar senador, pode mudar deputado, pode mudar tudo, mas a palavra de Deus não muda. Pode vir decreto, pode vir resolução, pode vir uma lei ordinária, pode vir uma lei constitucional, infraconstitucional, pode vir uma lei de um outro país, uma lei de um tratado. Nenhuma lei é mais importante que a palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento. E dentro da palavra, nos 66 livros, tem livros específicos de lei. Levíticos é livro de leis, né? Que é para um povo específico, para que nós pudéssemos, a partir daí, tirar muitas coisas. Se você for tentar entender de onde vieram as leis, hoje tem muita gente que diz que quer nem saber de Bíblia. Bíblia não serve para mim, o que serve é a lei. Pois é, meu filho, mas a Bíblia é a base para todas as leis. Onde o homem aprendeu, não roubarás. Onde é que o homem aprendeu, não matarás, não furtarás. Tudo isso nos 10 mandamentos, que foram as primeiras leis estabelecidas por Deus. As primeiras leis estabelecidas por Deus. Então eu quero lhe dizer uma coisa, 18 horas, 42 minutos, ao vivo aqui na 107.9, ao vivo também pelo Facebook, muita gente participando, muitos amigos, pastores de vários lugares do Brasil e alguns até fora do país. Eu quero dizer para você uma coisa muito forte. A palavra de Deus nos diz qual é a nossa função como igreja. Nós somos embaixadores da parte de Deus. Nós somos cooperadores no reino de Deus. Deus tem um projeto para essa nação, para essa geração. E o projeto dele é estabelecer o seu reino, para que possamos viver em harmonia, para que possamos viver em paz, para que possamos viver em santidade, para que possamos viver segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. E o que Deus tem para estabelecer, queridos, é através da sua palavra. Não adianta, você pode dizer, mas eu não concordo com a Bíblia. É você. Tem outro que concorda. E eu respeito a opinião de quem não concorda. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Pois é, mas eu acredito. Respeite a minha opinião, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, imutável. O livro mais vendido em toda a história é a palavra de Deus. O primeiro livro impresso e expresso com as vontades de Deus na humanidade foi a Bíblia. O primeiro livro impresso. Desde então, é o livro mais vendido no planeta. Não há contradição. 31.173 versículos, 66 livros bem alinhados, fundamentados. Se a Bíblia não fosse palavra de Deus eterna, já teria sido dissipada, já não teria mais valor para nós. Mas eu amo essa palavra. É a maior lei que pode existir no planeta. Qual é o teu papel? Qual é a tua função, igreja? O que você tem que fazer?
Ficar dentro de quatro paredes, esperando as coisas acontecerem lá fora? Não! É o campo, é o mundo. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E o evangelho não é apenas uma religião que faz as pessoas ficarem boazinhas, deixando as drogas ou qualquer outra coisa. O evangelho faz isso, transforma pessoas. O evangelho faz com que pessoas sejam restauradas, resgatadas. Mas o evangelho é muito mais. O evangelho transforma nações inteiras. O evangelho transforma o povo de uma maneira extraordinária. O evangelho edifica uma nação. O evangelho vence a violência. O evangelho é o maior projeto social que a história da humanidade já viu. Nada melhor que o evangelho. Então qual é a nossa função? Ir por todo mundo, ir pelo mundo das artes, ir pelo mundo dos entretenimentos, ir pelo mundo da política, ir pelo mundo da economia, ir pelo mundo da sociologia, ir em todos os campos da ciência, em todos os lugares. A ciência é um dom de Deus, tudo é dele, para ele, por ele, todas as coisas foram feitas. Nós precisamos entender que o papel da igreja é em todo canto. A função da igreja é em todo canto. Você não é sal só dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro não serve para nada. Se alguém disser, a igreja tem que ficar no seu lugar, pois é, nós estamos assumindo o nosso lugar. Não é para que sejamos governadores, reis, simplesmente para dominar na política, não. Mas é para estabelecer no meio da sociedade uma cultura que é a única cultura que pode mudar a história dessa geração. É a palavra eterna, viva, poderosa e penetrante de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos o corpo de Deus. Não adianta você ficar orando dentro das quatro paredes, esperando que Deus mude a sociedade, que Deus mude a política, que Deus mude a economia, porque para Deus agir na terra, ele precisa de um corpo. Deus esperou centenas e centenas de anos para mandar um corpo na terra, e quando o corpo dele veio para a terra, ele veio com uma missão, ele veio restabelecer todas as coisas. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz uma coisa tremenda, ele diz uma coisa poderosa: o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo que se havia perdido, tudo que se perdeu, tudo aquilo que Deus entrega para o homem, que é o controle em todas as coisas na terra, tudo que se perdeu, o Senhor Jesus veio restaurar. Por isso que ele é o restaurador, por isso é que ele veio reconciliar o homem com Deus, por isso é que ele veio trazer de volta o poder que o homem perdeu nos céus, na terra, no mar, em todos os lugares, e ele restabelece essa autoridade. Ele diz, agora toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você quer que Deus mude alguma coisa, quer que Deus mude uma comunidade, Deus vai precisar de um corpo. Quer que Deus mude uma sociedade, Deus vai precisar de um corpo. Quer que tenha salvação dentro da tua família, Deus vai precisar de um corpo. Quer que Deus mude a política e mude essa história da corrupção, Deus vai precisar de um corpo. E não é simplesmente alguém que é evangélico, alguém que está dentro da igreja, mas é alguém que tem compromisso com o reino de Deus, porque eu não acredito que a política faz com que as pessoas se tornem corruptas. Eu acredito que a política revela quem já é corrupto. Eu creio que Deus pode usar pessoas em todos os lugares. Se você quer que Deus faça, tem que ter um corpo lá. Tem que ter um corpo. O Espírito de Deus não faz sem um corpo. É por isso que quando Jesus sobe, que leva o corpo, ele deixa o seu corpo estabelecido na terra. E ele diz, vocês agora são o corpo de Deus. E onde tiverem dois ou mais reunidos no seu nome, aí o Senhor está. Isso é igreja. Esse é o papel da igreja. Onde é que a igreja tem que atuar? Em todos os lugares. Se você foi levantado por Deus, você é servo de Deus, aí no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, em todo lugar que você tiver, é a tua missão. Não é só dentro das quatro paredes, não. O papel da igreja é em todo lugar. E nós ainda não entendemos na íntegra isso, mas estamos começando. E quando isso acontecer, nós vamos ver o cumprimento da palavra que o Senhor diz. Eis que realizo em vossos dias uma obra tão grande, que muitos não crerão quando vos for contada. Agora que são 18 horas 48 minutos, né, nós vamos de música, vamos ouvir aí o nosso irmão Judson. Lindo, lindo, lindo és, e de volta estaremos com o pastor Ziel com uma meditação tremenda para a tua vida. Não saia daí, que o Senhor te abençoe. Você é o corpo de Deus, não esqueça disso.